fotografia e computadores na Segunda Guerra, o nome era quadro, o nome da rua. Eu imagino que alguns de vocês, ao verem o título da palestra, da Paris, já conhecem esse assunto. Daniel vai falar aí para a gente como o Alan Turing quebrou o enigma e a partir daí os aliados conseguiram ouvir todas as mensagens dos alemães. Na realidade, tem uma série de erros nessa afirmação. Primeira coisa, eu vou falar aqui não é da enigma, vou falar do Lorentz, que é uma outra tipo de fotografia que foi usado também pelos alemães. Na verdade, usaram vários, inclusive cada tipo tinha ainda subtipos com boa diferença. Eu vou falar especificamente do Lorentz, de um certo tipo de Lorentz. Fora isso, o resto do pessoal aí também usava outros tipos de fotografia, o japonês, os aliados. A gente também não acha muita informação sobre os dois. Segunda coisa, apesar do Alan Turing ser um gênio, ele vai dar uma passadinha aqui importante nessa história, ele não era o único que trabalhava em fotografia. Na verdade, era toda uma equipe, que vai ver alguns nomes de algumas pessoas que foram, talvez não tão geniais, mas foram muito importantes para conseguir quebrar a fotografia. Por último, existe essa questão aí de falar o que é quebrar a fotografia. Né? Hollywood gosta de exagerar um pouco essas coisas, o cara está lá, bate um mico ali uns 5 minutos, e aí a partir daí consegue decifrar tudo na hora. Na verdade não é assim, você vai ver várias vezes, uma coisa complicada. Mesmo quando tudo estava correndo bem, acabava acontecendo que eles estavam lendo mensagens de alguns dias anteriores. Demorava dias até eles terem disponível a decryptação de uma mensagem interceptada. E nem sempre a coisa corria bem. Talvez o ponto mais importante que teve aí essa fase toda de inteligência obtida aí de decryptar conversas foi na hora do dia bem, na hora da invasão. Né? Então isso foi importante antes para eles saberem como é que estava a defesa dos alemães, para saber se os alemães estavam engolindo as notícias falsas que eles estavam espalhando, e depois para saber quais eram os planos de contra-ataque, se eles estavam firmes lá, ou se tinham risco de ser expulsos lá das praias. Nessa ocasião, realmente foi muito importante, só que 4 dias depois do desembarque lá no dia D, os alemães fizeram uma mexida lá e o pessoal ficou um tempão sem conseguir fotografar as mensagens capturais do Lorentz. Então esse é outro detalhe, os alemães não eram nem idiotas, não são até hoje. Eles tinham uma certa noção das fraquezas, tanto dos métodos criptográficos, como da operação, que é uma parte que é bastante crítica, a parte da operação do sistema, e eles foram ao longo da guerra, cada vez possível, melhorando as coisas, ensinando o pessoal para evitar os erros. Com isso a coisa virava meio uma briga de gato e rato, onde o pessoal conseguia quebrar, aí o pessoal os alemães introduziam uma operação, tinham que se esforçar para conseguir quebrar de novo e assim por diante. Por que eu escolhi esse assunto aí, Lorentz, para falar? Em primeiro lugar, envolve aí alguns conhecimentos interessantes em fotografia, nada muito profundo, né, no ponto que eu vou entrar. É uma história bastante interessante, acho que vocês vão divertir um pouco ouvindo aí as coisas. Do ponto de vista da guerra, a Lorentz era muito importante porque ela era uma mensagem do alto comando do exército. A parte da Enigma era usada mais pela Marinha, também um pouco pela Aeronáutica. No caso da Lorentz, ela era usada pelo Exército, mas não tanto com aquela parte mais operacional, aquela coisa direta ali da luta. Era realmente no comando da troca de mensagem entre o pessoal que estava lá decidindo a coisa, o alto comando. Então, circulavam por ali análises, planos, discussão de planos alternativas e tudo mais. Então, eram informações realmente alto nível ali, para dar uma ideia do que o pessoal, o que os alemães estavam enxergando, o que estavam pensando em fazer. Uma das coisas que a gente vai ver aí no meio é algo que foi chamado aí do maior feito de engenharia reversa durante a Segunda Guerra. Não sei se realmente é o maior ou não, mas é uma coisa impressionante, que eu vou contar a história toda, e vocês vão ver que eles só foram ver a máquina de fazer fotografia no final da guerra.
É diferente, por exemplo, da Enigma, que eles conseguiram ter amostras da máquina durante a guerra. E por último tem a questão lá que eu falei do computador. A gente vai ver que uma das coisas que o pessoal fez para poder quebrar a criptografia foi construir algumas máquinas, e uma dessas máquinas, chamada Colossus, ele é considerado atualmente o primeiro computador digital programável. A gente vai ver um pouquinho o que é esse Colosso, por que se afirma isso. Ok, vou começar dando uma passada muito breve nos conceitos básicos de criptografia. Eu acho que todo mundo conhece essas coisas. Certamente todo mundo já viu essa figurinha. A ideia básica da criptografia é essa: entra um texto, para a criptografia sai um código do outro lado, e essa conversão do texto em código é baseada numa chave. Do outro lado, a gente tem um processo inverso, né? O código sai o texto. No caso desse criptografia que nós estamos falando, que é simétrica, a chave é a mesma nas duas pontas. Uma questão importante, do ponto de vista teórico, do ponto de prático, é o que é uma boa criptografia. De vez em quando o pessoal aí acaba se concentrando muito na questão da chave aí embaixo. Né? Então você começa a ver aquelas coisas, não, porque o meu sistema é seguro, porque você tem 1 zilhão de combinações na chave. Se você for tentar as chaves uma a uma, você vai gastar todo o tempo desse tempo do universo, por 10 vezes o tempo do universo, todas essas coisas. Mas eu acho que todo mundo tem uma noção de que a quantidade de chaves, a quantidade de combinações que a gente tem, não é a coisa mais importante. Eu já vou dar o exemplo clássico, que é a questão lá da cifra de César, da solução simples, que é algo que tem uma combinação, um número grande de combinações, mas é muito fácil de ser quebrado. Para a gente definir o que é a boa criptografia, a gente tem que ficar na coisa mais básica. Uma boa criptografia é aquela que esconde bem o texto. Ou seja, você olhando ali o código, você não vai ter nenhuma pista do que era que tinha lá no texto original. Ou colocando isso em termos aí mais matemáticos, se você observar só o código, o que você gostaria é que pensando todos os textos possíveis que poderiam ter ali, a probabilidade deles é igual. O código não te deu nenhuma pista que te permita ter alguma ideia de qual foi o texto que foi publicado. Isso fica talvez um pouco mais claro, pegando um exemplo aí famoso, né, que todo mundo conhece, aquela cifra de César, a substituição simples. Você pega cada letra e substitui por uma outra. Faz isso com todos, você usa a mesma chave aí, a chave é essa associação, você usa isso para todas as letras do texto. O número de combinações é bastante grande. A primeira letra você tem 26 opções, a segunda tem 25, 24, isso dá 26 fatorial. Se eu não errei as contas, isso equivale a uma chave aí de 64 bits. É uma coisa respeitável. Hoje em dia não é assim, inquebrável, mas é considerado uma coisa respeitável. O problema é que essa criptografia ele revela muito sobre o texto. Alguns devem estar pensando, porque tem as probabilidades dos caracteres. Na verdade é muito mais que isso. Quem souber inglês aí, puder se divertir, tem aquele site ali, o criptograms.org, que é um site de brincadeira, ele posta lá criptografias com função simples e frases famosas. Você começa a brincar um pouco e até coloca lá como foi a estatística, quanto tem em cada letra. Mas você acaba ignorando isso, o que a gente acaba usando para quebrar, é perceber os padrões das letras. Tem duas letras em seguida, não é qualquer letra em inglês que pode ser repetida a dela mesmo duas vezes. Tem alguns, você olha lá, você procura, vem se procurar uma letra, você procura as pares de letra. TH tem agregado no texto em inglês. THE ou D, você achou isso, você provavelmente já quebrou a cifra, porque conseguiu decifrar só de achar essas 3 letras. Tem padrões de palavras como té, is, coisas assim, você começa rapidinho a achar. Então, o problema todo dessa substituição simples é que todo esse tipo de características acaba vazando do texto, do código. Então, apesar de as combinações ser muito alto, é relativamente fácil de quebrar. Aí vem a pergunta, né? O que seria, afinal de contas, a criptografia ideal para ser realmente seguro? E aí o exemplo que a gente sempre pega é o chamado one-time patch. Que é, de certa forma, a mesma coisa que a gente viu lá, só que em vez de usar a mesma substituição para todas as letras do texto, usa uma substituição diferente para cada letra.
Então a tua chave, na verdade, é várias instruções, uma para cada posição do código. Tá? Se você escolher essa chave de uma forma aleatória, a saída vai ser aleatória, e com isso não está dando nenhuma pista do que era a origem. Tá? O problema é que você trocou a questão de você transmitir o texto pelo problema de como é que você transmite a chave de um lado para o outro, porque a chave é muito grande. Então a solução que a gente usa até hoje na maioria das coisas é, ao invés de ter uma chave infinita, uma chave tão grande quanto o seu texto, você tem uma chave menor e você vai gerar, através de um processo pseudo-aleatório, você vai gerar a sua chave. Tá? Hoje em dia a gente usa aí, algoritmos comuns para ir gerando sequências de um sistema pseudo-aleatórios. No tempo lá da Segunda Guerra, a coisa tinha que ser mecânica, então o pessoal usava a ideia dos discos ou motores. São pecinhas, discos, tem uma série de posições, o processo de criptografia tem um sinal elétrico que vai passar por esse disco, e após cada letra, tanto tempo, esse disco vai girar, por isso ele vai mudar a codificação. Então, por isso você tem um processo pseudo-aleatório, que complica um pouco como é que são os discos, você tem como é que é o funcionamento dele, quando que ele vira, você faz uma coisa que é pseudo-aleatória, e aí ele está mudando para cada caractere da mensagem, está mudando qual é a substituição sendo feita, então por isso você se aproxima um pouco ali do one-time patch. Ok. Então, de teoria, basicamente é isso que a gente precisa. Eu vou começar a falar agora a história das cifradores. Eu vou tentar, na medida do possível, fugir um pouco daquela posição do observador, onisciente, e vou tentar contar a história praticamente em ordem cronológica, e do ponto de vista dos ingleses. Tá? Então, a história um pouco mais interessante. Então, a coisa começa lá em 1940, onde foram feitas as primeiras interceptações dessa comunicação. Uma coisa que normalmente ninguém fala quando vai falar de criptografia é a questão de como está sendo passada a informação de um lado para o outro. Né? O que eu chamei de a camada física. No caso, ainda através de rádio. Um outro detalhe é que grande parte de tudo que estou falando aqui é coisa que ficou aí como um segredo durante mais de 50 anos depois da guerra. Então, atualmente, as informações são um pouco desencontradas. Coisas que eu vou falar aí, dependendo do que você olhar numa fonte ou em outra, pode estar um pouco diferente. Segundo uma dessas fontes, o que aconteceu é que eles estavam monitorando lá na Inglaterra, tentando pegar espiões que estivessem transmitindo informações da Inglaterra para fora. Eles acabaram pegando uma transmissão dos alemães lá na Europa. O fato de ser uma transmissão via rádio, isso gera aí um monte de dificuldades adicionais. Tem a questão de que eles tentavam fazer a transmissão mais direcional possível. Você teria que estar na linha reta entre os dois pontos para pegar. Quanto mais fora tivesse essa reta, mais fraco é o sinal. Eles mudavam as frequências de transmissão toda hora. Um outro problema chave no meio é todo o acúmulo de erro que você tem no meio. O cara está lá digitando a mensagem, de repente o cara digita errado. Então você está procurando palavras válidas, de repente tem uma palavra que é uma palavra que não é válida, porque o cara digitou uma letra errada. O cara que estava tentando monitorar o sinal, de repente ouve alguma coisa um pouco diferente, a nota esquisita. E assim por diante. Tá? Então, para dar uma noção para vocês, deixa eu fugir um pouquinho da ordem cronológica. Lá para frente a gente vai ver algumas máquinas que foram construídas para quebrar a cifra. E teve um dos caras lá que, no tempo da guerra, auxiliou lá na parte de quebrar, quando chegou no final dos anos 90, ele reconstruiu uma dessas máquinas, e depois, mais tarde, quando foi inaugurar a máquina, o pessoal fez aí uma competição, que é esse site evento que eu estou falando aqui embaixo, aí foi em novembro de 2007, onde uma das coisas que eles fizeram foi simular a transmissão das mensagens fotografadas, e tinha um concurso que era quem conseguisse fotografar aquilo. E o cara que venceu esse concurso disponibilizou não só o software que ele usou para quebrar, mas também as monitorações que ele fez. Vamos ver se vai dar para ouvir alguma coisa. Está dando para ouvir alguma coisa aí? É mais ou menos, vocês estão vendo, era isso que o cara tinha que pegar e conseguir
entender, decifrar, anotar. Não precisa explicar bem, acho que todo mundo percebeu que isso era morte, né? Na época eles perceberam que tem mais a dificuldade adicional. Legal, o que é esses barulhinhos? O que é isso aí? Zero, o que são essas coisas, né? Felizmente era uma coisa mais ou menos padrão, então o pessoal conseguiu descobrir mais ou menos rápido que isso aí era um código binário, código chamado Voodoo, que é um ancestral aí do. É um ancestral do ASCII, então era um código de 5 bits, porque 5 bits tem 2 combinações, aproximadamente tem 26 letras, né? Então tem um próximo. Então ele tinha uma combinação desses bits para cada caractere, e isso era usado com um dispositivo chamado aí teleimpressora. Vocês não conhecem máquina de escrever, também vocês vão ter ideia do que é isso, mas imagina um teclado, onde o sujeito tem uma coisa que não é eletrônica, uma coisa eletromecânica, que você tem ali são CDs, onde a pessoa aperta ali na tecla, isso é convertido em 5 bits, esses bits são enviados serialmente, no caso geral, aqueles sinais lá de rádio, e o outro lado, ao receber isso ali, recupera os 5 bits, terá uma impressora, quando ele imprime o caractere correspondente àqueles 5 bits. Além de ter esse teclado e ter a impressora, uma outra coisa que ele tinha era a leitura e furadora de fita de papel. Então tem aqui um exemplo, tem aqui esses furos maiores, aqui são os bits, né? Então, aqui os 5 bits. Aqui no meio tem esse furinho menor, que é um furo de cação. Aqui é a engrenagem, encaixando esses furinhos e puxando a fita de papel de um lado e do outro. Então essa fita de papel tinha várias utilidades. Uma era o operador lá, ele podia digitar offline. Aí ele pegava um calma, estava lá digitando o texto na fita, dependendo do impulso de edição, está lá, digitou, fez a fita, depois ele pega, joga lá a fita e transmite isso rapidinho, que era mais uma complicação para quem ia querer modificar isso, o fato de a transmissão ser feita realmente rápida. Outra vantagem que tinha era na hora de receber o texto, ao invés de imprimir direto, você gravar, furar a fita e depois você tocar a fita para fazer a impressão. A fita, estou falando dela aqui porque foi uma coisa muito importante, que essa era a forma que os aliados acabaram usando para transportar mensagens para lá e para cá e até para processar. Você vai ver que a um certo momento toda aquilo que eles capturaram era convertido em uma fita de papel e essas fitas é que eram usadas pelas máquinas que nós usamos a decryptografar. Só para dar aí uma visão de como esse negócio cresceu ao longo da guerra, aqui de novo está um pouco fora lá. Então, eles começaram pegando esse link aqui, na Grécia, isso aqui, lá como Berlim. Então esse foi o primeiro link que eles conseguiram detectar. Até quando chegou em 44, tinha todos esses links, todos eles usando metacriptografia. Então tinha, por algum motivo, era com o nome de peixe. Tá? Por esse motivo é que eles chamavam, quando eles começaram a executar isso aí, eles chamaram esses links aí de fish. Aí depois foi tendo vários nomes ali, porque eles foram achando outros. Tá? Então, por exemplo, nomenclatura, tem fish, de uma forma geral, como eles chamavam essas links aí, montaram com as mensagens sendo passadas criptografadas, com a Lorenz, que é o nome da Ilha Pacífica, é o fabricante que fazia a máquina. Existiam vários modelos da máquina, em particular esse modelo que ele vai falar aqui era um modelo que eles chamavam de Tami. Então, quando eles começaram a ouvir as mensagens, não estavam criptografadas, isso ajudou para descobrir qual era, que era lá o motor e tudo mais. Em junho de 41 começaram a codificar, e aí o pessoal mandou isso lá para Bristol Park, que era o central lá da Inglaterra, onde o pessoal ficava ali codificando mensagens, e foi parar com um cara chamado John Tilton. A imagem que eu tenho é o cara com uma pilha de mensagens precipitadas, completamente ilegíveis, uma pilha de papel em branco, um monte de lápis e o cara coçando a cabeça, tentando quebrar essas mensagens. E no começo ele não teve assim muito sucesso de conseguir ler as mensagens.
Mas ele descobriu algumas coisas. Por exemplo, antes de cada mensagem, tinha um indicador com 12 letras. Na verdade, não eram letras em si, eram palavras, tipo alfa, bravo, chave. A palavra indicando uma letra. Então, isso para ele já era uma pista que fala, todo mundo tem essas 12 no começo. Essas 12, pelo menos, uma indicação para quem está recebendo de qual é a senha que ele está usando, qual é a chave que está sendo usada. Tá? Provavelmente, se essa máquina, a sua máquina está usando discos, essas letras vão dar uma dica, por exemplo, como é que o cara tem que setar a máquina dele para decodificar a mensagem. Ele foi até um pouco mais a fundo, ele desconfiou que estava sendo usado uma tipografia em particular, que era a chamada cifra de Venan. É uma espécie de um timepad, só que o jeito como ele fez é o seguinte: pegou, para fazer a tipografia, você pega o código do caractere, que é algo já voltado para uma máquina digital, binária aí. Você pega o código do caractere e soma o código da chave. Você pega o texto, soma a chave, você obtém o código. Para você decodificar, você faz o contrário. Você pega o código que você recebeu, subtrai a chave e você tem um texto. O que é mais interessante é que ele, considerando a ideia de cada caractere está codificado binário, um código de 5 bits, fazer essa soma bit a bit e sem levar um ponto ou vai 1. Então, o que acontece? Na hora que você soma, 0 mais 0 dá 0, 0 mais 1 dá 1, 1 mais 0 dá 1, 1 mais 1 dá 0, por isso que do vai 1. Então, essa forma de fazer essa operação aí, na realidade, é o que a gente chama do ou exclusivo, o short. Na hora que vai fazer a subtração, o que acontece? 0 menos 0 é 0. 0 menos 1 vai dar 1, porque eu estou desprezando o vem 1. 1 menos 0 dá 1, 1 menos 1 deu 0. Deu a mesma coisa. Então, na hora que eu estou fazendo essa operação aí, somando e subtraindo, usando binário, sem vai 1, acaba sendo o short tanto num sentido quanto no outro. Então, para criptografar a mensagem, eu pego o meu texto, faço o short com a chave, eu obtenho um código. Para decriptografar, eu pego o código, faço o short com a chave, obtive o texto de volta. E tem um efeito colateral, que foi vital aí para a coisa toda, é que se eu pegar e fizer um short entre o código e o texto, eu recupero a chave. Eu vou ver que isso aí vai ser algo vital aí para conseguir quebrar esse código. Bem, no começo o cara tinha todas as ideias, mas daí até ele já tinha o código, não tinha chave, não tinha nada, até que chegou o dia 30 de agosto de 41, onde eu estava lá, o alemão transmitiu uma mensagem longa, relativamente longa, 4.000 caracteres, acabou de mandar, o cara do outro lado pegou e mandou um texto em alemão limpo, né? O equivalente a, olha, não entendi, manda de novo. E aí, na hora do cara retransmitir a mensagem, ele cometeu o erro capital de usar a mesma chave. Você já imagina até o cara lá que estava monitorando, o cara estava lá, ele está lá ouvindo, ouviu lá o cara falando em alemão, olha, retransmite. E aí, na hora que veio o prefixo veio igual. O próprio cara interceptando deve ter percebido, o cara está usando a mesma chave. E aí o cara tinha só uma opção, tinha uma chance de escapar, que é se ele digitasse tudo igualzinho. Quer dizer, teria só 2 cópias da mesma mensagem. Mas logo no começo, a mensagem mudou. Então, a primeira vez que ele transmitiu, esses informações que eu estou falando aqui não são 100% precisas. Tá? As fontes aí que eu encontrei variavam um pouco, teriam uma chambrada, mais para dar ideia do que dizer exatamente o que foi transmitido na época. A primeira vez teve isso, a segunda vez foi alguma coisa diferente, e na segunda vez o código foi menor. Sei lá, a imagem que eu tenho é lá uma coitada do alemão, cansado, com sono, talvez louco para ir no banheiro, se matando lá para digitar 4.000 caracteres, e tirou o cara e manda tudo de novo. A segunda vez começa a abreviar, cortar, por isso a segunda mensagem foi bem menor do que a primeira. Bem, então ele tinha esses 2 códigos, cada um tem o seu texto correspondente, mas a chave é a mesma para os 2. Como é que ele fez para quebrar isso aí? Primeira coisa que, esse tipo de coisa, de ter usar a mesma chave para 2 textos, é o que eles chamavam de depth, profundidade, ataque de profundidade.
Para quebrar isso aí, ele usou um outro tipo de ataque, que é o ataque é o chamado clip. Clip é quando você tem uma palavra que você sabe que está no teu texto. Pode parecer meio esquisito, né? Para quebrar o texto eu tenho que saber o que está dentro dele. Não é assim tão absurdo. Primeiro porque nessas comunicações aí, militares, o pessoal tinha um formato muito rigoroso, uma tecnologia muito específica. Isso é uma coisa que o pessoal vivia tentando convencer os soldados a mudar, mas o cara fala lá, o positivo operante em alemão lá, para cima e para baixo. Então tem uma série de palavras que eram comuns estar no texto. Outro tipo de coisa que era comum, no caso da enigma, era o pessoal transmitir informações sobre a previsão do tempo, ou a situação do tempo. No último caso, de vez em quando, os aliados apelavam, então não estavam conseguindo quebrar o jeito em algumas coisas, eles provocavam alguma ação para fazer o cara transmitir palavras conhecidas. Então, por exemplo, tinha uma praia que eles sabiam que tinha alguém lá vigiando, mandavam um submarino aparecer lá e sumir. O cara ia lá correndo, dar a mensagem ia falar do submarino, ia ter a identificação do submarino e tudo mais. Isso ajudava ele a quebrar. No caso dessa mensagem, ele teve uma tremenda uma sorte, que o cara começou com a forma mais óbvia possível, que é número da mensagem número. O cara começou direto com isso. Ele desconfiou que era isso, ele chegou, você tem um texto, você tem um código, você faz o short dos dois, você tem aí a chave. Eu pego essa chave, faço um short com o segundo, com outra transmissão, eu obtenho aí um outro texto. Você olha aqui o comecinho, faz bastante sentido. O cara pegou, deu uma encolhida, ao invés de escrever nano, o cara escreveu NR, o cara abreviou para ganhar tempo aí. Essas coisas aqui para frente, tão esquisitas, o que é isso, 9 mais 1? Eu enganei vocês um pouquinho lá atrás, que eu estava falando da história dos 5 bits. 5 bits é legal, mas não tem só 26 letras, tem também os 10 dígitos. Então, eu acabo tendo que ter, além disso, tem alguns caracteres que eu quero mandar, que não são caracteres alfabéticos. Quero mandar espaço, quero mandar o volta do carro, muda de linha. Então, tem duas coisas. Primeiro, que na hora que você está monitorando, primeiro, ele tem dois modos, né? Naquela tabelinha, tinha duas linhas, uma que é o modo, digamos assim, de letra e o outro modo número. E tem comando, tem umas combinações ali para mudar de um modo para o outro. Então esses bytes que tem aqui, na realidade é a mudança para o código numérico. Mas é uma coisa importante, o pessoal mandava 2 vezes. Tá? Então, ele está dizendo, olha, o que vem daqui para frente são números, então isso aqui não é um número, isso aqui é um número. Por outro lado, o cara que está lá executando essa mensagem, ele não sabe da direito, então eles têm uma certa convenção de como pegar cada um daqueles 5 bits, colocar um caractere aqui na hora que ele fazia, preparava o texto para processar. Então esse 9 aqui na realidade é o espaço. Então ele express number, ou express number, espaço, e aí começa a vir o número da mensagem. Faz bastante sentido. Aí o que eu posso fazer? Legal. Esse trecho aqui provavelmente se repete aqui em cima. Tá? A mensagem continua. Tinha a espécie number, o que vem depois? É a mesma coisa que pegou na segunda mensagem. Então vamos inventar mover isso lá para cima e vamos repetir o negócio. Faz o short, o texto com o código, obtive a chave, faz o short, obtive mais um pedaço. Então com isso aqui, esse U aqui é um número aí na mensagem. Então, fazendo esse ping-pong, bem para baixo e bem para cima, eu vou conseguindo descobrir todas as mensagens e toda a chave. Isso aqui? Isso aqui. 10 dias. 10 dias o cara levou, porque esse texto aqui era menor, chega na hora, começa a ficar muito defasado, e agora o cara usou uma palavra diferente. Então, no final de 10 dias, ele conseguiu ter o texto mais curto, totalmente codificado. Tinha uma ou outra ambiguidade. Não quer dizer que ele tinha exatamente a mensagem precisa, mas ele tinha conseguido obter ali o texto menor, conseguia ler a mensagem que foi mandada.
Tá, se isso fosse um filme, um seriado de Hollywood, acabou. História, e até, na hora que o cara acabou de ler a mensagem, todo mundo ia comemorar, soltar balão, foguete, ia ter uma boa festa, depois o cara ia pegar a namorada dele, lá do lado de fora, vai ter aquela noite estrelada, a cidadezinha lá longe, o cara fala uma coisa profunda. Acabamos de ganhar a guerra e não podemos contar nada para ninguém. Mas, sinto ruim, não é assim que as coisas funcionam. A mensagem que vinha logo depois dessa usava uma chave diferente. Não adianta ele pegar essa chave que ele conseguiu aí, e daí não conseguiu ler o próximo. Será que tudo que ele conseguiu aí foi só ler uma única mensagem? Não. Ele conseguiu uma coisa muito importante. Conseguiu a chave. Lembra, na fotografia perfeita, a chave é aleatória. Na realidade, a chave é pseudo-aleatória, ela é gerada de alguma forma, e a chave em si tem ali as pistas de como é que a chave é gerada. Então é hora de voltar lá para a mesa, pegando a chave, a fita de papel, ficar coçando a cabeça, tentando descobrir. Ele não conseguiu, mas aí aparece o nosso próximo herói, que é o Bill Tucci. Esse cara, de outubro de 41 para 42, ele ficou examinando aí essa chave. Ele tinha uma hipótese, ele achou que os bits da chave eram gerados de forma independente. Então não precisa olhar ao mesmo tempo todos os bits. Eu posso olhar, por exemplo, eu escrevo, e fez isso, pegou a chave, escreveu uma fração de papel em binário, no máximo, ficou olhando as colunas. Ele falou, se isso é gerado por discos, motores, deve ser cíclico, é a hora que o disco deu a volta. Então deixa eu procurar essa chave para ver padrões. E aí ele achou, isso aqui se repete, tem aqui esse pedaço, 23 aqui, daqui a pouco está igual, daqui a pouco muda, mas depois se repete. Então olhando, procurando padrões e tudo mais, ele fez aquele negócio que eu chamei lá do maior feito de engenharia reversa. Ele chegou nesse diagrama, que mostra o funcionamento da máquina Lorentz. Que tem a entrada, ali tem a saída. Cada bit da entrada ele passa por dois discos, ou dois motores. São discos físicos, tem uma certa número de posições, então esse tem 41, esse tem 31, 29 e assim por diante. Cada posição dessa, de algum jeito, é configurado. Ele pode dizer, olha, esse bit vai ser transmitido exatamente como é, ou esse bit vai ser invertido. Então, no fundo, é a chave que está fazendo o choque. E na realidade ele passa duas vezes. Então, esse bit passa por esse disco, depois passa por aquele. Esses primeiros discos, que estavam no nome de K, eles também chamavam às vezes de Ki, nome grego, esses discos, cada caractere de entrada, eles movem todos juntos uma posição. Esse segundo era mais complicado. O movimento dele é terminado com um terceiro esse conjunto, que é o chamado S, ou também chamado de Psi. Ele era determinado com outros dois discos, que é o M ou o micro. Esse primeiro disco, ele andava a cada caractere. A saída dele, ele dizia se um outro disco ia virar ou não. E a saída desse segundo disco, ele dizia se ia virar aí ou não. Então, esses caras aqui viravam a cada caractere, esses aqui viravam menos. E a coisa, para ficar com a aparência aleatória, isso aqui tinha que ser feito de uma forma que, em média, metade das vezes, esses caras viram. Só que não é metade dele. Um sim e um não. Ele é a versão mais próxima, pseudo-aleatória do que esse que ele vai virar. Então esse diagrama aí mostra como é que era gerada a chave. Resolvido? Quebrado todas as mensagens, já posso ler? Não. Ainda não é hora de subir os créditos aí. A primeira pergunta que tem é legal. Tem todo aquele desenho dessa figura. Ele fez aquela figura examinando aquela mensagem lá de 21 de agosto. As outras mensagens, o que muda da mensagem para outra, né? Examinando várias mensagens e tudo mais, eles perceberam que tem duas coisas que variavam. Aquele diagrama, por que pareça, continuou valendo praticamente a nova guerra. Mas a primeira coisa que tinha era a configuração dos riscos. O que era o 0,1, digamos assim, cada posição, mas isso é uma variação que era lenta. Então, no começo da guerra, o pessoal variava isso uma vez por mês, os motores, era até uma vez a cada 3 meses, até que a guerra foi andando, os caras começaram a acelerar. No final da guerra, estavam mudando todo dia isso. E a outra coisa era a posição inicial desses discos. Durante a codificação, a decodificação, aqueles discos lá viravam todos juntos, mas antes de começar a codificar, os discos ele podia mexer com
vontade de cada um deles. Isso no fundo era a chave, aqueles 12 caracteres que lá no começo indicavam isso, qual era a posição inicial dos 12 discos. E isso muda cada mensagem. Então, para conseguir quebrar, tem duas partes para fazer. Tem uma parte que é descobrir como é que é a configuração dos discos, que era o que eles chamavam do wheel break. Isso é complicado, trabalhoso, mas você fez isso válido por algum tempo. E outra coisa, descobrir a posição inicial do meu cérebro, que você fez a cada nessa corrida que eu estou atrasado. Tá, então, em janeiro de 42, finalmente conseguiram ler todo o tráfego de agosto de 48. Todo o tráfego, porque durante esse período de agosto, as posições lá dos discos estavam todos configurados iguais, que determinaram a sua posição inicial, fizeram isso aí na mão. E nessa hora ajudou, teve também mais uns outros casos de testes, quer dizer, quando estavam duas mensagens diferentes para a mesma chave, e tinha o que eles chamavam de patroteste. Como eles sabiam que aquele prefixo lá no começo estava associado à posição dos discos, e a dois prefixos só tinha um caractere diferente, já os dois são praticamente iguais, tem um disco só diferente, acabava ajudando a quebrar. Em julho de 42 teve a primeira máquina, a chamada TAM, que era um simulador da máquina de fazer criptografia de criptografia. Você punha lá duas fitas, uma fita por exemplo, com o texto, outra fita com a chave, ele pegava, tirava o código. Se tivesse o código e a chave, sairia o texto. Então era uma forma de ficar na mão, fazendo choros ali. Bem, em julho de 42 passou o Turing aqui na nossa história, e ele percebeu, tinha aquela história que tem aqueles dois discos, né? Tem o disco X e o disco Psi, como é que fala, você falar direito, onde esses parte dos discos eles morriam menos vezes do que o outro. Então, se ao invés de eu jogar direto cada caractere, que é a diferença do caractere anterior, a diferenciação, entre aspas, isso acaba tirando a movimentação, a variação na chave acaba dependendo só no disco que varia a cada vez. Nós temos 50% das vezes. Que a outra que for a mesma posição, então depende um do outro, foi só o que mudou no primeiro disco. Fora isso, a língua alemã tem muitas letras duplicadas, então se você olhar o código, ele também te dá uma aproximação de como é que está avaliando o primeiro disco. Então, com isso, inventaram o Turing Tree, que era, você evitava de ter um pedaço da chave, procurando um trigger no mesmo texto, você achou um pedaço da chave, você supunha essa chave, a variação, os caracteres da chave corresponde só aos primeiros discos. Aí, como isso aqui tudo é cíclico, você sabendo a chave num pedaço, você ajuda a saber a chave lá na frente, e você vai olhando, vai decodificando e vai vendo se a coisa está fazendo sentido ou não. Se está fazendo sentido, legal, é descobrir. Deu diferença, ou eu errei a minha hipótese lá atrás errada. Você fica brincando com isso aí, na hora você consegue quebrar. Obviamente é bastante trabalhoso, mas é um jeito de conseguir quebrar. E aí, em julho de 42, o pessoal lá em Vinci Park separou uma sessão só para fazer o trabalho de quebrar e vectorafar textos codificados com LORs. Chamava Testery, porque o que era o chefe era um cara chamado Ralph Tester. Inicialmente, todo o trabalho manual, aproveitando, quando o cara usava a mesma chave nas mensagens, e a técnica desenvolvida pelo Turing. Mas aí os alemães começaram a complicar. Em vez de ter aquela moleza, de estar lá no início, mensagem, número, falaram para os operadores: olha, antes de começar nessa mensagem, bate duas palavras para dentro. Qualquer coisa. Duas palavras na tua cabeça, você digita ali. Então ninguém mais aquela moleza de você ter o clique ali no começo do texto. Em setembro de 42, eles teve lá uma quebra grande, de novo o cara, mensagem grande, o cara pegou e usou a mesma chave, e aí o pessoal conseguiu juntar uma área grande de estatísticas e ver como é que era o texto que o pessoal estava usando, por isso achou que era uma série de palavras, de cliques que eram usadas com frequência. Mas aí em outubro de 42, em outubro de 42, os alemães publicaram de novo. Em vez de ter
beleza, lá tinha aquela sequência de 12 letras, cada uma correspondendo a uma chave, tinha um número, para todos os X aleatórios. Então o cara tinha lá um livrinho, dava um número, o cara descobria qual era a configuração dos fios. E eu falei antes, em julho de 42, eu comecei a primeira máquina. A máquina está aqui em algum lugar dessa foto. Nós temos a impressora, eu acho que esse rack era a máquina. Isso foi feito com relés, foi feito por um cara chamado Tommy Flower, que ele só montou. A ideia não foi dele, ele não gostava muito do projeto, mas era um simulador que conseguia botar lá as duas fitas e saía lá o resultado. Depois, em junho de 43, em janeiro de 43, também esse mesmo Tommy, também uma máquina que também foi ele que tinha projetado, mas tem esse nome curioso, Aston Providence. O que os caras perceberam é independente de cada bit da chave. Se eu não preciso quebrar tudo, eu posso quebrar só alguns bits. Então tinha o que eles chamavam de 1 mais 2 dedinho, com força bruta, pegar as duas primeiras chaves, os dois primeiros discos, tirar um total só de 1.251 combinações. E o que eles faziam era ter essa máquina, tinha duas fitas rodando, uma fita com o código, uma fita para achar a chave, já sabia, essa é só para achar a posição, então ele já sabia qual era a configuração. Isso era feito com um tamanho tal que a cada volta dessa fita da chave acabava ficando deslocando um pouquinho, então se ia gerando todas aquelas 1.251 combinações. E ele pegava, ele estava virando essas duas fitas, para cada caractere ele fazia aquela brincadeira de calcular o short da diferença, e se ele estivesse na posição certa, esse short, a maior parte das vezes, ele estaria em zero. Então isso contando quantos zeros tinha dado nesse short numa volta, ele tinha uma ideia de quão próximo ele estava da posição correta ou não. Então o problema principal que eles tinham aqui era tirar essas duas fitas o mais rápido possível. Quanto mais rápido, menor o tempo para quebrar. A máquina mesmo, ela usava contatos mecânicos para ler os furos, eles começaram a usar fotocélula para ler os furos. Então eles conseguiram chegar ali a alguma coisa de 1.200 a 2.000 caracteres por segundo. Então a máquina tinha basicamente duas partes, unidade combinatória, que calculava esse choque, em contagem, contava todos os zeros deu numa volta, e tinha lá um numerinho que passasse de um certo número mágico, e imprimia um aviso, ó, essa aqui possivelmente é a chave. Esse aqui é a foto, está vendo esse negócio todo complicado aqui, é a fita rodando. O nome, Red Robinson, vem do nome de um cartunista inglês que fazia desenhos de dinheiro do lado, é bem parecido, né? Aquelas máquinas malucas. Em julho de 43, tinha um cara chamado Max Newman, ele foi posto, começou a comandar uma seção específica para desenvolver essas máquinas, para ajudar a quebrar. Então, isso trouxe a Newman. A primeira máquina importante aí, essa pulou sobre uma invenção aí do Tommy Flowers, que ele começou a fazer em dezembro de 43. Ele tinha duas ideias básicas. A primeira ideia é que a história de duas fitas, tendo que andar rápido, sincronizado, era muito difícil. Só que uma fita da chave, em vez de ter uma fita física, eu vou fazer o meu circuito gerar a chave. A segunda ideia dele é, eu quero poder fazer coisas diferentes. Nós vamos fazer o short, depois contar os zeros, não dá. Tem muitas coisas que eu poderia fazer, então eu quero deixar isso flexível. E é uma forma de programar a minha máquina para poder fazer coisas diferentes. Então ele pegou e teve uma máquina que tinha eletrônica. Antes era tudo eletromecânica, era relé. Aqui ele pegou e colocou 1.500 válvulas. Então não tinha dúvida. Quanto potência vai puxar, que calor isso vai gerar, quanto tempo vai durar uma válvula, quanto tempo vai demorar até queimar a primeira válvula de 1.500, mas a coisa funcionou. E aqui tinha outra vantagem, como era uma fita só, ele tinha mais de sincronizar, a gente tem uma tão constante na fita. Ao invés de usar aquele furo lá do meio do fita para puxar, aquele furo, quando você começava a empurrar, começava a lacear, e aí começava a perder a sincronia. Ele passou a mover a fita através de roldanas, de polias e coisas assim, e usou aqueles furinhos que seriam para tração, para botar uma porta de célula lá, e aquilo dava um sincronismo, para ele saber aonde estava cada caractere. Então, com isso, ele conseguiu chegar a 5.000. Chegou a fazer teste com 10.000, mas com 10.000 a fita começava a se integrar.
virava pó. Em fevereiro de 44, fizeram o primeiro uso prático, conseguiu quebrar. Nesse momento, eles ainda estavam mais preocupados em achar a posição das chaves. Para descobrir a configuração dos discos, ainda era na mão que era feito isso. Tá? Então tem aí a foto. Esse aí é o Colossus, não sei qual dos Colossus. Em 44, ele fez o Colossus 2, parece que foi até o Colossus 4, coisa assim. 2.400 válvulas, tinha essa máquina, tinha uma parte para cuidar da leitura da fita, uma parte para gerar a chave, tinha 5 unidades paralelas para fazer a operação booleana, você podia examinar 5 bits ao mesmo tempo, 5 unidades para contar e comparar. Essa máquina era capaz de ter processamento suficiente para não só achar qual era a posição, achar qual era a posição inicial, mas determinar também a configuração dos discos. Aí essa máquina era capaz de fazer a quebra completa. 6 de junho foi o dia D. Logo depois do dia D, o pessoal começou a mudar o disco diariamente. Graças a Deus, essa máquina aqui já era capaz de quebrar o disco. Se não tivesse essa máquina, nessa altura o pessoal estava ferrado, não ia ter capacidade de conseguir na mão ficar cada dia determinando os discos. Em 45 eles já tinham montado 10 dessas máquinas, 10 colossos, Então tem aquela pergunta aí, eu falei lá que era o primeiro computador, alguém pode perguntar, mas isso é mesmo computador? Como não? Ela era uma máquina dedicada a essa operação, a essa codificação. Então ela só sabia fazer operação booleana, fazer contadores. A parte de programação é uma coisa meio esquisita. A programação era nos cabos, o cara espetava posições, tinha também uma chave, se o cara virava para lá e para cá. O programa não tinha o conceito de criar, o programa não estava guardado em memória, não tinha o conceito de passos, não tinha exatamente controle de fluxo, nada disso. Resultado, uma das formas de dizer se uma coisa é computador ou não é usando um conceito de Turing, que é a máquina de Turing, que é a máquina básica de processamento. E quando se fala em computador, a gente fala que não se Turing complete, quer dizer, a máquina ser capaz de ser programada para gerar qualquer máquina de Turing, que ela, Colossus sozinho, não é capaz de fazer isso. Mas teve um maluco aí que fez uma teoria que se você pegasse os 10 colossos e ligasse de uma certa forma, programasse, isso viraria chamado máquina universal de Turing, que é uma máquina que pode ser programada para simular qualquer máquina de Turing. Então, é um computador? Podemos dizer que sim. Certamente não é um computador igual aos atuais, mas ele tem capacidade de programação e de processamento suficiente para hoje ser considerado o primeiro computador digital e eletrônico que foi feito. Antes disso, teve computadores não eletrônicos ou não digitais. Ele foi o primeiro computador eletrônico que estava programado. Bem, estamos chegando no final da guerra. Em maio de 45 os alemães se venderam. E aí, finalmente, eles conseguiram ver a máquina. A máquina era isso. Essa máquina era um acessório da teleimpressora. Então, a teleimpressora se ligava nessa máquina. Aqui era uma capinha bonitinha, sem a capa desse monstrengo. Essas folhas aqui, que está fazendo agora aqui ou ali, são os famosos discos ou rotores. Tem as várias posições. Tem uma máquina aqui fechada, tem aqui onde ele acerta a posição inicial dos discos. Acabou a guerra, o chanceler falou, desmonta tudo. Você falou, o pessoal falou, isso aqui tudo sigilo aqui, tudo é segredo. Se alguém contar um traidor, vai ser pena mínima para traidor, é pena de morte. Ninguém pode falar mais disso. Então esse negócio ficou pelo menos por 50 anos, só tendo aí murmúrios por aí, ninguém podendo falar nada disso. Inclusive as primeiras relatos oficiais que saíram disso foram nos Estados Unidos, onde a lei lá liberou as coisas do homicídio antes do lado da Inglaterra. E algumas coisas disso que aprendemos até hoje são percebidas. Corri um pouco aí no fim, mas praticamente essa história. Para quem quiser saber mais, a Wikipedia tem um texto bastante completo sobre a máquina, sobre a cifra, sobre como é que faz a quebra das cifras. Pelo menos 3 livros que eu li, todo direito interessante, é um livro que tem relatos de
pessoas que participaram da quebra, inclusive da parte tanto do Enigma como do Calói. O método é um livro mais genérico, que ele fala, ele vai abordar toda a fotografia na Segunda Guerra, ele não fala nada do Calói, por exemplo. Conquista o Colosso, vai o poder. É uma decisão totalmente técnica de como é que é o Colosso. Tem uns sites muito bons. Esse site do primeiro site é de um cara chamado Tony Sá, que foi o cara que construiu o Colosso no final dos anos 90. Tem jeito. E esse site ele tem alguns documentos históricos que ele pegou e editou e jogou PDF. Em particular, tem esse meu notebook PDF, que é um relatório dos americanos sobre a operação lá. Esse site aqui, o Run, é do cara que quebrou o concurso lá. Então ele tem lá um software para quebrar. Ele tem lá gravações que a gente vai ouvir. Tem o site alantude.net também se refere a isso. E tem esse outro artigo aqui, esse Good for John, que tem uma descrição bem detalhada de como é que foi essa história do original. Ok? Alguma pergunta meio corrida aí no final? Perderam alguma coisa? Então fica só aquele adicional convite. Apareçam no meu gravador. Tem cartaz, tem a mesinha lá, quem quiser saber, sai para lá. Ok? Quem tem uma pergunta lá do almoço, se o senhor churrasco, não lá, que a vida vai estar. Obrigado.